Olha, a desobediência do homem, o erro do homem, a falta de respeito do homem para consigo e para com o outro, leva-o inquestionavelmente ao pagamento de multas. A diferença é que a multa perante a divindade é um processo muito mais custoso, né? Que a gente possa imaginar. Quando nós estudamos e vemos que desde as antigas citações bíblicas, né? A história de Adão e Eva, né? Ali começa o erro da humanidade, né? Ali começa a humanidade, o homem, a fazer aquilo que venha na sua cabeça e a não seguir as ordens divinas. Sim, o fato de a Eva ter comido a maçã é um símbolo de que ela foi contrariou a ordem divina, não é? Então a pergunta que eu deixo para você é: quantas vezes você contrariou a ordem divina? Quantas vezes você cometeu atos falhos, não é? E se você sabia que era errado, pior ainda. Tem uma máxima no Espiritismo que diz assim: o pior, não sei se é o pior espírito, o pior é aquele que erra sabendo que está errando. Eu tenho dito, por onde eu caminho, por onde eu posso, que a vida é um trabalho muito sério, a vida é um trabalho gigantesco. A vida é uma luta imensa. Embora a maioria das pessoas ainda não tenha essa consciência, né? E imagine que a vida seja um parque de diversões. Pensar inadequadamente, pensar com maldade, pensar com mal, já é cometer o erro. Nós aprendemos isso também nos textos bíblicos, né? Pecar por pensamentos, atos, né? Mas nós não compreendemos isso até quando a gente se depara com alguma experiência, com algum espírito, que lhe diz assim: olha, você naquela época, naquele dia, você pensou assim. Aí você põe a mão assim: meu Deus, você estava vendo. Eu me lembro quando eu era pequeno, menino, eu pensava: como é que Deus está me vendo aqui quando eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Como é que ele veio lá de cima, né? Hoje eu sei que somos uma coisa transparente para a espiritualidade maior. Então, sabendo disto, é preciso que eu tenha, de fato, a competência, o que me impõe a mim mesmo a competência de fazer o certo e não de fazer o errado. Às vezes nós temos que ir de encontro àquilo que a gente aprendeu na nossa educação doméstica, por exemplo, para a gente fazer o que nós imaginamos que seja o mais adequado. Sim, não pode um filho ensinar um pai? Claro que pode, não é? Então, não pode um filho ensinar uma mãe? Claro que pode, né? Quantas questões eu já vi na minha vida de pais e mães que não sabiam o que faziam. E o filho lhes serviu como redenção. E vida de pessoas públicas, como o próprio Chico Xavier, não é? Estou citando um exemplo aí
o mundo inteiro conhece, não é? Chico, o pai de Chico, queria que Chico cobrasse pelas consultas espíritas, queria que Chico cobrasse, né? Quem assistiu a história de Chico em vídeo, em filme, vê claramente isso também, né? E Chico diz, não, pai, não pode cobrar, não. Dai de graça o que de graça recebestes, né? A mediunidade. Então, nós temos que compreender que o certo, ele está sempre na mão certa. O certo sempre deve prevalecer. Se você não sabe ainda o que é certo, vá aprender, vá estudar. Tem uma frase de Jesus que eu acho muito legal, que ele diz assim, pode um cego guiar o outro cego? Os dois não cairão na cova? Exatamente por isso é que eu prefiro as leituras espíritas psicografadas por espíritos de escola, que eu considero de escola, né? Por espíritos mais elevados, né? Leia um livro chamado Do Outro Lado da Matéria, né? Do Dr. Jorge Andréa. Leia Energias Sexuais da Alma, do próprio Dr. Jorge Andréa, né? E leia também, se você quiser, A Biologia da Crença, do Dr. Linton. São 3 grandes livros, né, para serem lidos. E de cabeceira ter o professor Hermógenes, o essencial da vida, que eu considero igual a água para o corpo físico, né? Apacenta a sede. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas posturas. Muita paz.